empreendedor de sucesso, tudo bem? Vou começar o dia de hoje me apresentando. Eu sou a Suzana, head do canal de venda direta do Grupo Gerbera, e estou aqui hoje para começar mais uma temporada do podcast Vozes da Beleza. Esse programa que foi desenvolvido especialmente para trazer à luz aquelas pessoas, aqueles empreendedores de sucesso que trabalham a beleza em forma de oportunidade. E hoje é um dia diferente. Hoje nós queremos falar um pouco sobre histórias. Histórias que... Como é que nós chegamos ao sucesso? Né? Como é que cada revendedor chega ao sucesso? É o mesmo caminho? Nem sempre. É a mesma história? Nem sempre. Todos são revendedores, mas todos têm um caminho diferente, uma trajetória diferente. Mas uma coisa eles têm em comum: a vontade de vencer, a vontade de crescer e a vontade de ir para cima sempre. E hoje está um pouquinho diferente. Eu trouxe 3 histórias inspiradoras para compartilhar com vocês de sucesso. Estou aqui com o Jonas, com a Kellen e com o Mikael. Tudo bem, pessoal? Oi, gente! Gente, primeiro eu quero agradecer a essa oportunidade maravilhosa de estar aqui em mais uma edição do Vozes da Beleza e principalmente ao lado de 2 grandes amigos. Oi, gente, eu sou Kellen. Já quero pedir desculpa pela minha voz, mas eu não podia perder essa oportunidade de estar aqui participando desse momento tão especial que inspira tanto os outros revendedores de sucesso. Oi, gente, eu sou o Mikael Farias. Eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra também estar aqui com o Jonas, com a Kellen, que são maravilhosas. Eu acompanho nas redes sociais e para mim eles também são uma inspiração. Legal. Ó, vamos começar com aquele bate-papo gostoso. Mas eu quero ouvir um pouquinho e compartilhar com os nossos empreendedores em casa um pouquinho do antes do VIP. Antes do reconhecimento. Para quem não sabe, os VIPs são os nossos revendedores que se destacam um pouco mais em compras e vendas, certo, pessoal? E aqui nós temos 3 histórias para compartilhar com vocês, mas eu quero que eles compartilhem um pouquinho do antes do VIP. Como é que foi? Começando aqui pelo Jonas. Me conta um pouquinho da sua trajetória lá atrás, quando você começou. O primeiro boleto, a primeira história, como é que era? Eu sempre gosto de começar enfatizando que eu jamais imaginava ou imaginaria que eu estaria trabalhando com revenda. Primeiro que eu nunca gostei de vender, de ter que estar oferecendo alguma coisa. Sempre fugi desse tipo de trabalho. E aí, em uma viagem de férias, um amigo me apresentou a revenda. Eu investi ali para agradar ele, não vou mentir. Mas quando eu comecei a vender na minha bancada, lá no meu local de trabalho, que é numa escola onde eu trabalho, e aí eu comecei a perceber que eu tinha um retorno financeiro satisfatório, porque normalmente a gente tem a revenda como uma segunda fonte de renda e que tem essa ilusão de que não vai ter um retorno financeiro tão significativo. Mas quando eu comecei a ver esse retorno significativo que a revenda podia me proporcionar, eu comecei a olhar para ela de uma forma diferente e investir mais. Então o início foi esse, foi em cima de uma mesa, no meu trabalho, achando que não ia gostar, e hoje eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Depois eu vou ouvir outras histórias, né? Certo. Ver que tem tantas histórias marcantes quanto as nossas, e com certeza as pessoas vão se identificar com cada história que vai ser contada aqui. A minha foi um pouquinho diferente da do Jonas. Eu já tinha um trabalho bem sólido, que eu não ganhava mal, porém eu engravidei e tive um filho que a gente foi diagnosticado como autista e TDAH, e eu precisei reinventar minha história, né? É como se eu tivesse que começar tudo de novo. E a primeira coisa que eu pensei foi na marca da O Boticário, porque já era uma marca, eu queria fazer algo que eu tivesse confiança e que eu fosse inspirar confiança também, né, para as pessoas que eu ia passar. E aí o Boticário veio assim para me dar um novo up na vida. E o Senhor mostrar que Ele tinha planos melhores para mim na minha vida do que eu imaginava. Foi assim. E você, Mikael? O meu iniciou no tempo da pandemia, pela necessidade de eu estar desempregado. Então ali eu tive a oportunidade de iniciar, me cadastrar no grupo. E nisso eu comecei, já entrei pro distrito. E por isso lá eu já comecei a fazer também algumas vendas. No início foi para consumo. Pra mim, né, consumir mesmo, pra mim andar cheiroso e tudo mais. Só que aquilo ali já estava roubando a cena por onde eu passava, que foi até um produtinho que foi meu carro-chefe logo nisso, que foi o Ameixa Negra. E as pessoas começaram a se interessar.
no início. E eu comecei a ver também lucro. Ali já foi complementando a minha renda. E ali eu já vi que já tinha um potencial também para estar vendendo dentro da empresa. As pessoas começaram a ver isso. Então foi muito bom dentro de um armário também vendendo, né? Ali o armário ali a pessoa já sabia aquele armário ali é o mais cheiroso, é o rapaz do perfume que vende aqui para dentro da empresa. Então para mim foi muito bom. E nisso também, quando eu comecei a entrar dentro do espaço, né, do Boticário, eu comecei a ver as pessoas, os VIPs, né, os diamantes. Eu falei, poxa, onde eu quero chegar lá? Eu quero lapidar até eu chegar e me tornar um diamante. E hoje estou aqui, estou feliz do lado de 2 diamantes que são maravilhosos. Certo, que legal. Assim, 3 histórias completamente diferentes, né? Se a gente fosse escolher dentro do que foi contado aqui, só esse breve relato, o que vocês têm em comum? Pode conversar. Eu acho que o brilho, num olhar assim, ser determinado, né? A gente é perfeccionista. Sim. A gente quer ver as coisas com qualidade, né, amigo? Ouvindo as histórias dos dois, eu percebo que em comum o que a gente tem é que a gente teve o feeling de perceber que aquilo ali não poderia ser só mais uma renda, Sim. mas uma renda principal. A gente conseguiu ver que aquilo daria um retorno financeiro. Eu acho que isso é algo em comum que a gente viu junto. Com certeza. Sim, eu acho que assim também, acho que a necessidade de que a gente começa a sentir, acho que dificuldade pela vida, e quando a gente vê que aquilo ali tá nos dando retorno, eu acho que isso é muito bom pra gente, né? Acho que cada um tem a sua história e cada um tem o seu início também, que assim foi maravilhoso, né? Sim, Você se lembra da sua primeira venda? Eu lembro. Como é que foi? Foi quando a pessoa começou a me perguntar, amigo, que produto é esse que você usa? Poxa, é muito bom por onde você passa, já vai deixando seus rastros assim do cheiro. Eu falei, é marcante, né? Falaram. Eu falei, eu uso um produto do Boticário, que é o da linha Nativa Spa, que é o Ameixa Negra. Então a pessoa começou a comprar o hidratante. Nisso já começou a comprar o Body Splash. Isso já foi pra mim já um carro-chefe, já foi abrindo portas. E você, quanto era seu limite? Meu limite inicial, Olha eu não lembro, mas era bem pouquinho. Foi um desafio? Com certeza foi um desafio. Foi um grande desafio, mas é algo assim que é possível. Para quem está iniciando, talvez se assuste com o limite inicial. Mas você também não vai começar, né, com um passo tão grande. É tudo um passo de cada vez. Eu acho que a empresa pensa nisso também, né? Você vai crescendo conforme você vai aumentando as suas vendas, a empresa consegue ver isso e aí ela vai disponibilizando o limite melhor para você. Legal. Jonas, em algum momento você teve medo? Tive. Quando você começa, eu acho que o meu principal receio foi o não conhecer os produtos. Mas aí a gente tem várias formas de adquirir conhecimento, né? E hoje a internet está aí proporcionando resenhas sobre os produtos para que você conheça melhor, para que você entenda melhor. E esse foi o meu medo. Eu queria aproveitar uma deixa e só pegar um gancho da pergunta do Mikael, que eu preciso fazer isso. A minha primeira venda. Eu tenho que dar o crédito. Ela é uma amiga minha que trabalha comigo até hoje e ela tem praticamente todo mês ela compra. Ainda é sua cliente? Ela é até hoje. E ela foi minha primeira venda. Ela acreditou. Então eu quero dar o crédito para ela, ao Denise, porque quando eu cheguei com o primeiro catálogo, quando fiz o cadastro, cheguei com o primeiro catálogo, ela foi a primeira pessoa que pediu que eu vendia no catálogo no início, né? Que a gente não tinha cliente. E ela pediu, e ela não pediu um produto. Quando chegou 3 caixas, uma caixa era só de pedidos dela. Então ela é a sua VIP. Então ela é minha VIP. Isso, a Denise é minha VIP. Ela é VIP até hoje. Olha Tanto aí. é que ela pede, eu mando pra ela. Depois a gente vê como a gente se resolve. Então os créditos é pra ela, da primeira venda. Legal. Te conhecendo um pouquinho, eu sei que... E você tocou num ponto importante do conhecimento. Eu sei que você é muito preocupado até hoje com isso. Sim. Você continua ainda se desenvolvendo, buscando conhecimento. Como é que é essa sua relação com aprofundar mesmo dentro da revenda, mas também para você, como um profissional da área da beleza? Sim, sim. Quando eu comecei a ver que a perfumaria ela chegou a um nível em que eu precisaria me profissionalizar para atender meus clientes, eu comecei a ir atrás do conhecimento que hoje está aí disponível, que são as redes sociais, e eu fui estudar. E percebi a necessidade que o revendedor ele tem de, além de conhecer o produto, dividir
na verdade, multiplicar esse conhecimento. E aí eu comecei a ir para as redes sociais. Do ano passado para cá, eu comecei a gravar vídeos com vergonha mesmo. Se você for olhar meu primeiro vídeo, assim, mas ele tá lá, que é para eu entender a minha evolução. E aí, quando eu entendi que isso, além de ser bom para mim, pelo conhecimento, me dava um retorno, eu comecei a investir mais nisso. E hoje eu faço um curso que é o curso de profissional na área de perfumaria, que é um curso muito bom, é 1 ano de curso, para que eu consiga atender tanto o meu cliente no meu espaço de uma forma melhor, para que quando ele chegue, eu consiga falar qual é o perfume que mais vai combinar com ele, qual é aquele perfume, qual é a ocasião que ele vai usar aquele perfume. E tenho levado isso para as redes sociais, porque assim como eu busquei nas redes conhecimento através do vídeo de outras pessoas, a ideia é que as pessoas também busquem e tenham vídeos disponíveis. Bom, então agora a gente vai brincar um pouquinho de saber se eu conheço bem vocês. Bora ver se eu acerto. Falando do Mikael. Mikael, você vende produto usando... Né? Você se utiliza como, né, experimentador dos produtos para inspirar a experimentação dos seus clientes, né? Você demonstra e praticamente você vivencia todos os seus produtos, tá correto? Com certeza. Eu sou assim, o meu corpo ou a minha imagem, ela é isso, ela é o experimento por cliente, por onde eu passo. A cliente quer saber de novidade. Às vezes as pessoas não têm tempo, né, para estar indo na minha loja, ou não tem às vezes tempo para ir no espaço do revendedor. E até às vezes os revendedores também, que são os meus amigos, eles perguntam: amigo, você já tem? Aí eu falo que eu tenho, ou às vezes eu tô usando, ou às vezes eu tenho até no meu bolso, que eu sempre ando com uma embalagenzinha que alguém pede de vez em quando. Aí eu sempre tô ali disponível para mostrar o lançamento. O lançamento sempre tá comigo no meu bolso. Certo. Kellen, você é uma das vendedoras que estaria todo dia com a gente, né? Isso. De fato. Mas você apostou muito no digital. Sim, Você hoje tem uma gama de revendedores e clientes, amigos Isso. e várias pessoas, até o pessoal da venda direta toda ali tá ali assistindo você. Sim, Como é verdade. que é isso pra ti? Nossa, é muito gratificante, né? Assim como o Jonas, no início, eu tinha um receio também de fazer os vídeos. E eu tava também olhando os meus vídeos antigos, meu Deus do céu. Mas se a gente não meter a cara pra fazer, né? Nunca vai dar certo. E a gente tem que meter a cara mesmo pra fazer. E eu percebo também que as pessoas gostam de coisas que sejam de verdade, que elas sintam que sejam de verdade. Então eu acordo de manhã, faço meu skincare e eu tô lá fazendo meu bom dia no meu banheiro e falando com meus clientes. Aí já tem um cliente perguntando qual é o produto que tu tá usando, eu já tô ali vendendo. E divulgando a sua loja. Divulgando meu espaço. Né? Foi uma das coisas diferentes. Você também divulga muito o seu espaço. Sim, através da... o meu bom dia já é falando o nome da minha loja. Olá, meus amigos e clientes. E o nome da minha loja é Espaço do Cliente, né? Sim. Então, eu já vou fazendo essa conexão de um bom dia e divulgando o nosso espaço. O Jonas é muito digital. Sim. Porém, o seu lado digital já tem um pouquinho... é um pouco diferente da Kelly. A Isso. Kelly é aquela coisa do relacionamento ali, vem aqui pro meu espaço, tarará. Agora você já é um pouco mais... como é que eu posso dizer? Você já gosta de aprofundar no conhecimento dos produtos, Isso, correto? Correto. Olha, eu tô acertando todos vocês, hein? Isso mesmo. Meu amigo é intelectual. Hoje, eu percebo que, pelo menos aqui em Manaus, a gente tem poucas informações, como eu te falei, sobre isso. E aí, a ideia de estudar para multiplicar essa informação, surgiu pelo que eu precisava mesmo. Então, tudo que eu aprendo, eu consigo transmitir para quem me acompanha. Então, a ideia não é só ter os meus clientes, não é só fazer uma venda, mas a ideia é ter uma rede social em que você consiga multiplicar esse conhecimento sobre a perfumaria, sobre o que é uma nota madeirada, o que é uma nota floral, em que momento eu vou usar aquele perfume. Então, a pessoa, quando ela vai ao Instagram, ela vai encontrar algumas vezes eu no Stories, vendendo, mas os meus vídeos, eles são uns vídeos mais voltados, explicando sobre o perfume, sobre aquela nota, que é algo que eu gosto muito, eu aprendi a gostar. Então, inevitavelmente, eu vou estar falando sobre isso nos vídeos. Pergunta de milhões para vocês me responderem. Existe só um jeito de vender? Não. Não mesmo. Dá pra ver que a gente são três personalidades diferentes. Sim. E que fala de um jeitinho diferente, né? Tem suas vendas, seus clientes fixos ali, fiéis.
falando de uma forma de contexto diferente. O que eu percebo nesse quase 6 anos de revenda, e aí quando a gente se conecta com outros revendedores que acabam se tornando parte do nosso ciclo, é que cada revendedor ele tem um público de cliente diferente. E às vezes aquele cliente se adapta ao processo como o revendedor trabalha. E é por isso que eu sempre digo que não precisa ver, tanto é que nós somos prova viva disso, não precisa ver aquele atrito, aquela concorrência desnecessária entre revendedor. Né? Porque tem público para todo mundo, Manaus é muito grande, então dá para todo mundo ter o seu espaço. Foi como o Jonas falou, nossos públicos são diferentes. Às vezes a gente não precisa estar se matando. Eu vou vender no valor mais barato que o outro. Não sei o que, tá roubando meu cliente. Não, a gente se ajuda. Eu e o Jonas, assim, a gente pode falar que a gente é parceria. A gente fala, amigo, poxa, tu tem aquele produtinho pro meu cliente não ficar sem, porque às vezes o cliente vai levar 3 produtos, às vezes a gente não tem um. Pra não deixar ele assim satisfeito e pra gente sempre estar dando ali aquela satisfatória pra ele, que é um cliente VIP, a gente se ajuda, a gente é muito assim da parceria, então a gente não é concorrência, nós somos parceiros, assim como o Boticário também, ele tem parcerias de multimarcas, né, dentro do grupo, né. Entendi. E assim, vocês que já são, né, VIPs nas revendas, né, quando chega o cliente, olha o produto e fala assim, deixa eu pensar, se eu quero ou se eu não quero, se eu vou levar ou se eu não vou, como é que é? Menina, tu vai perder essa oportunidade no lançamento, na promoção, cheirinho maravilhoso, tu vai arrasar por aí. Não perco a venda, não. Eu não perco a oportunidade. E vocês? Eu por estar muito no estratégico hoje, infelizmente eu quase não tenho tempo de atender no espaço, mas quando eu estou... eu acho muito prazeroso, né? Até porque eu começo a falar com o cliente e aí, como eu falei, a questão de você conhecer o produto que você está vendendo muda totalmente. Aí eu vou falar do perfume, eu falo da nota do perfume, eu falo em que momento ele vai usar, aí o cliente vai perguntando, aí eu vou falando mais ainda. Quando a gente vê, a gente está meia hora conversando e ele já está levando mais do que 2, 3, 4, né? Eu já tenho... Já é diferente comigo, né? Sempre que eu carrego comigo algo no meu bolso, já é no intuito da pessoa também ali sentir, ter a oportunidade e de comprar. Então, todas as minhas vendas que eu faço, eu sempre estou colocando as amostras, né, dos flaconetes que dão pra gente dentro do grupo. Eu sempre coloco ali 5, 10 e nisso a pessoa já vai começar a ter a despertar um interesse em comprar. E eu já falo pra ele, olha, eu tô mandando os flaconetes aí dos lançamentos, se você gostar, você me procura. E quando também vai na loja, a primeira coisa que eu já mostro são todos os lançamentos. E eu já falo, olha, já vai ter lançamento, eu já procuro saber o que vai ter, que é justamente para a pessoa se interessar e também ter oportunidade. Eu já falo, olha, toda vez que tiver um lançamento, vocês compram. Não percam essa oportunidade, porque vai estar na promoção. E qual é o cliente que não gosta de uma promoção? Eu gosto. Pegando o seu gancho. E quando o cliente chega e fala assim, dá um desconto? Mano, eu falo, meu amor, já tá no menor preço. Tu não quer dado não logo pra ti? Tu quer arrumar mãe? Então leva logo. Eu falo, não, meu amor, eu vou te dar algum mimo. Aí eu dou ali um mimo, que às vezes a gente ganha aquele... Eu esqueci aquele perfumezinho que a gente 10 ganha. 10 ml? Sim, aí eu dou pra eles pra dar perfume de bolsa. Aquele perfume de bolsa eu dou como um mimo, né? Com o desconto já tá mais do que no desconto. Agora, isso que ele falou sobre a amostra é super certo. Eu peguei essas amostras do lançamento agora da Eudora, o Rosinha, Kiss Me. Eu, amiga, eu fui várias vezes no espaço pegar a reposição. Olha. Eu pegava e eu botava depois esgotado. A Carol ama quando eu escrevo esgotado, minha supervisora, minha super, que ela diz que sabe que com meia hora eu vou bater lá pra pegar a reposição. Eu vendi muito. Eu já vendi mais de 60 Kiss Me com um demonstrador. Só apresentando, né? Só apresentando o demonstrador. E eu sei que vocês trabalham com metas também. Com certeza. Né? Com certeza. E quando vocês não conseguem falar com o revendedor... com o cliente, aqui, com os seus VIPs, aqueles que estão fiéis lá, mas eles não estão indo na loja, estão ali só no WhatsApp. Como é que fica essa comunicação com eles? Eu tenho uma estratégia que esse ano eu comecei a colocar em prática, que eu tenho visto. Quando o cliente ele passa muito tempo sem comprar, a gente cria algumas estratégias. Hoje eu aprendi assistindo, inclusive, me desculpa, eu não vou lembrar o nome, mas é um
um programa que a Boticário tem de videoaulas. E eu aprendi... Vozes da Beleza, eu acho. Vozes da Beleza. O Vozes da Beleza, ele tem uns vídeos, que inclusive tá até rolando agora, que ele ensina algumas estratégias. E é uma estratégia muito simples e eu nunca tinha me atentado. E eu comecei a fazer. Voltar a resgatar aquele cliente com algo muito... Você conhece seu cliente, então você personaliza aquele produto para o cliente. O cliente é apaixonado por Malbec. O que eu fiz? Coloquei um Malbec e tô dando, na compra do Malbec, leve o Malbec de 50 ml por X valor. Então, essa é uma estratégia para os meus clientes que amam Malbec. Então, essa é a forma que eu consegui resgatar esse cliente que está há muito tempo sem comprar. Que às vezes o cliente já ele quer comprar, mas ele não sabe o que ele precisa. E tem essa questão. Porque na correria, a nossa vida é muito corrida. Que quando a gente quer comprar, a gente vai na internet, rapidinho e compra. Então, você entende que o ideal é que você conheça melhor o perfil do seu cliente. Para que tu consiga... criar uma expectativa. Esqueci agora a palavra, quando você personalizar melhor o atendimento. Legal. E aquele novo cliente que entra na loja de vocês só para olhar? O que vocês fazem para segurar? Tem atendimento ao público? Eu tenho um atendimento ao público, então assim, quando aparece uma carinha nova lá na porta, eu falo, ai, poxa, toda vez eu passava aqui pela frente da tua loja, só que eu tinha medo de entrar aqui, não sei o quê, isso, aquilo. Ela falou, meu amor, você sempre vai ser bem-vindo, já trago uma próxima pessoa. Então, quando a pessoa é nova vindo na loja, eu já trago o quê? O carro-chefe, que é o quê? Os lançamentos. Ou, às vezes, eu já pergunto da pessoa se ela já conhece algum produto da marca, que aí eu já vou no tiro certo, que a pessoa gosta. Mas, mesmo assim, a pessoa já conhecendo, já dá a oportunidade da pessoa ter ali um novo conhecimento. Inclusive foi uma cliente lá comigo. Eu nunca tinha visto ela, dona de uma loja. Eu nem sabia o que ela fazia da vida. Aí ela falou, meu amor, eu gostei muito do seu atendimento, você é maravilhoso, porque você mostrou toda a sua loja, com o que você trabalha, e eu recebi uma indicação para ir aí. Então, nisso, eu já fiquei muito feliz de saber que ela gostou, e ela já falou, me adiciona no teu grupo também, que você tem, que já me falaram que você tem um grupo, e nisso já abracei ali um novo cliente. Então, isso é maravilhoso para mim também. Entendi. E você, Kelly, na sua loja? No nosso espaço, nosso atendimento ainda é online, né? A gente abre ao público para aquele meu cliente que eu já conheço, um cliente antigo, mas é impressionante que a venda acontece muito melhor no presencial. Às vezes a minha cliente vai lá para comprar um Lily, ela sai com uma sacola cheia. Aí elas brincam comigo, meu Deus, é o erro, eu vim aqui, eu vim focada. Ia comprar um produto e sair com um monte, né? E assim, eu tô vendo a necessidade de abrir um pouco mais para, assim como o meu amigo aqui, né, para direcionar para um público presencial, que eu acredito que a venda acontece melhor no presencial. Mas o nosso atendimento também é um atendimento personalizado, mesmo sendo online, né? Esse atendimento de você conversar um pouco com o cliente e conseguir entender a necessidade dele faz toda a diferença, né? Eu acredito que é um grande diferencial você conhecer cada cliente, porque tem públicos e clientes diferentes, né? Como é que é para vocês quando chega aquele cliente na última hora do dia? Socorro! Preciso daquele produto agora! É muito engraçado, Sempre. porque eu passo muito por isso. E, inclusive, essa semana foi engraçado porque normalmente a gente abre 9 horas. E assim, o meu espaço, a minha sala é o meu espaço. Então, eu transformei a minha casa, né? E a minha sala virou o meu espaço de atendimento. Então, provavelmente, eu sempre vou estar lá. E aí, os meninos que chegam para atender chegam 9 horas. E aí, quando deu 8h30, a campainha tava tocando e eu tava acordando ainda. E aí, eu fui abrir pensando que era um dos meninos. Quando eu abri, era o cliente. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, me dá 5 minutinhos ali só para eu me recompor. Fui lá, me recompus e atendi o cliente. E foi uma venda boa. E no mesmo dia, já a gente encerra atendimento às 7, todo mundo indo embora, eu 8h30 da noite, me organizando para dormir. No mesmo dia, a campainha toca. Aí era mais uma cliente que só tinha tempo à noite e foi atrás de sabonete. Eu tava em casa, ela tava lá e eu vendi. Não perdeu a oportunidade. Não, e também entra a parte, como te falei, a forma de você fidelizar o cliente. É algo que vai acontecer sempre? Não, mas só
esse gesto de você atender o cliente naquele momento que ele estava precisando já traz uma segurança e provavelmente ela vai voltar sempre. Uma fidelização. Fidelização. Né? Com vocês acontece isso também? Acontece muito. Eu já cheguei a atender cliente assim 1h da manhã já. Nossa. Hoje em dia, eu já tô meio gaiatinha, já não faço mais, né? Eu já meio que limitei os meus horários, mas a gente sempre abre exceção. E essas exceções que a gente abre fideliza muito o cliente. Porque ele sabe que ele pode contar conosco em um momento muito importante para ele, né? E eles sempre voltam. É verdade mesmo. E você, Mica? O meu, assim... a minha loja atualmente hoje é em frente onde eu moro, né? Então, assim, geralmente é o que o Jonas falou. Às vezes, a pessoa pega a gente desprevenida, de surpresa. E eu também tenho uma rotina de abrir a loja 9 da manhã e fechar, às vezes, 8 da noite. Portanto, aí eu sempre jogo um comunicado no meu grupo, nos meus status. Loja aberta, que tem o seu horário. Mas tem aquele cliente que parece que às vezes está desesperado, não sei o que, isso, aquilo. E geralmente quando eu já estou fechando a loja, ou quando eu estou indo para algum evento à noite, né? Alguém me manda mensagem, amigo, eu tô precisando de um presente com urgência. Eu falei, qual é o presente? É isso, aquilo. Dá R$500, aí vai 700 mil. Eu falo, na hora, cancela meu compromisso, que eu vou lá na loja, ganho esse dinheiro, depois eu vou lá pro meu compromisso. Então, às vezes acontece isso. Amigo, poxa, tu poderia trazer pra mim, porque eu tô com medo de pedir a minha retirada e tudo mais. Eu tô com medo da pessoa acabar amassando o presente. Então, assim, eu vou lá com o maior carinho, né? E vou lá, embalo direitinho. Então, às vezes, antes de eu ir pro meu compromisso, eu vou embora na minha moto, eu vou lá, deixo pro meu cliente. Então, ele fala, amigo, tu é maravilhoso. É por isso que às vezes eu te indico, porque tu faz um atendimento satisfatório pra gente. Então, quando a gente precisa, isso é muito bom. Às vezes, quando eu tô por aí viajando pros municípios, né, mano? Às vezes eu falo, amigo, eu queria um presente com jeans, não sei o que. Eu falei, poxa, meu amor, hoje não vai ter como, porque eu não tô em Manaus. E no momento eu não tenho um funcionário, né? Eu falei, se você puder esperar no próximo dia, quando eu chegar, você compra. Mas quando a pessoa não espera, entendeu? Eu perco a venda, mas tudo certo. Uma hora ou outra vai surgir outra oportunidade de ela comprar. Então, você está atrelado na correlação da disponibilidade com a fidelização. Sim, exatamente. Os clientes de vocês se sentem satisfeitos por saber que vocês estão sempre à disposição de quando eles precisarem, certo? Sim. E como eu já provei que eu conheço bem vocês, eu quero fazer agora uma outra correlação entre um objeto e o que isso significa para vocês. Quero que vocês compartilhem um pouquinho o que significa cada objeto desse dentro do dia da história de vocês. Vou começar contigo, Micael. O seu primeiro catálogo. O meu primeiro catálogo... Como isso mudou a sua vida? O meu primeiro catálogo era aquele físico, né? Que era de folhetar, que a pessoa pegava, dobrava assim o nome, anotava lá. E lá na empresa tinha isso, né? Aí era só um catálogo. Aí eu pegava, dava pro fulano. Eu falei, mano, eu tenho que mandar o pedido. O que tu pediu? Eu dei pro fulano. Eu dei pro ciclano. Aí eu ia assim, aí embora, né? Rodando assim, né? Eu falo, gente, quem é esse ciclano aqui? Quem é esse fulano? Eu falei, gente, começa a botar o número de vocês, por favor. Que eu não sei quem é todo mundo. Aí eu comecei, assim, foi histórico, né? Comecei a anotar. Então, comecei a criar um grupo também para ali trazer os novos clientes para dentro do meu dia a dia também, para conhecer o que é novidade, o que não é. Porque às vezes a pessoa também nem tem tempo, né, de tá olhando, às vezes pede o online, ou às vezes pede até mesmo para estar acompanhando nos status. Tá certo. Kelly, a chave da sua loja. Chave. Quando eu penso assim na minha história como revenda, primeiro meu filho. Remete meu filho, remete meu esposo. A chave foi uma virada de chave, realmente, uma nova oportunidade de começar, mesmo com muitas incertezas, e ver como o Senhor fez melhor do que eu imaginava, sabe? Era tipo assim, eu estava numa parte cômoda, eu tinha um salário bom, numa empresa muito bem reconhecida em Manaus, e largar tudo aquilo ali não foi fácil, né? É você largar uma estabilidade e começar do zero. Então, a chave, acho que foi isso. Os meus filhos, minha família. Ver que quando a gente girou aqui aquela chave, que eu vi que foi possível transformar não só a minha vida, mas como a vida da minha família, deu, assim, uma outra visão, sabe, pra mim. Legal. De que tudo podia mudar, ser diferente, ser melhor. Jonas, um celular.
Valeu. É importante, porque linka muito com o início do que a gente falou sobre eu ir para as redes sociais. Eu sempre usei... Eu nunca fui fã de celulares, né, que fazem várias coisas. Mas chegou uma hora que a criação de conteúdo, a criação de vídeo, foi necessário um investimento. E aí eu lembro quando eu comprei o meu primeiro iPhone, que foi por causa... Eu era muito resistente pela questão do consumismo. iPhone, não, isso é coisa de... Entendeu? Só que aí, infelizmente, ou felizmente, eu fui levado a comprar o iPhone porque eu entendi que era um objeto de trabalho. Que continua sendo muito hoje para mim um objeto de trabalho. Então, esse celular, que foi o primeiro iPhone, foi quando eu fui para gravar meu primeiro vídeo, que foi o primeiro vídeo que eu lancei nas redes sociais. Foi por causa do celular. Que você hoje usa como uma base para continuar. Hoje eu vou acompanhando as trocas. Tem um pouco do consumismo aí também. Mas eu vou acompanhando as trocas para que a gente sempre tenha melhor qualidade no que a gente entrega, né, nas nossas redes. Eu sou muito... E pegando a deixa do Jonas, complementando, hoje o celular, acho que é uma das melhores ferramentas para a gente vender junto com as redes sociais, né? A gente, né, na hora de tirar foto do produto, faz muita diferença Com uma certeza. câmera boa. E aí a gente sempre tá nas redes sociais, independente todos os três estão de forma diferente. Mas o celular não ajuda, né? isso. De Com todas essas certeza, formas. mano, com A gente certeza. não precisa dar uma edição rápida ali com aquela olheira que a gente acorda. Tem o consumismo, mas também é uma ferramenta Nossa, importantíssima muito. de trabalho. Eu acho que não Acho tem que é a como. principal ferramenta, né? Não tem como um revendedor hoje não ter um celular bom com uma memória boa. Principalmente a gente tem muita imagem, né? Sim. E aí um celular que não tem uma memória boa, provavelmente ele vai estar travando. E aí o que acontece? Trava o celular, você demora a responder cliente. Quando você demora a responder, às vezes você perde a venda, porque nós somos imediatistas. E aí quando você demora a responder, provavelmente ele já foi procurar outro. Tem que estar com a disponibilidade. Tem que estar com disponibilidade. Uma coisa legal também do celular é que dentro do nosso celular tem o nosso aplicativo, né? Da revenda. E às vezes um cliente quer perguntar alguma coisa sobre um perfume. Dentro do nosso aplicativo tem todas as informações de nota do produto, valor. Então é importante estarmos conectados, saber, né? Eu posso até não ter um conhecimento assim como meu amigo que tá fera, profissa já em notas, mas quando eu tenho qualquer dúvida, eu pego meu celular, entro no aplicativo e vejo ferramenta tudo. Na mão, Né? né? Porque a empresa ela nos disponibiliza a ferramenta completa. É só a gente usar mesmo. Mas isso remete ao que nós falamos lá atrás, né? São histórias diferentes, alguns caminhos diferentes, mas com objetivos iguais. sim. Então, cada vez mais se profissionalizando os objetivos em comum, certo? Isso. E aí, como o nosso bate-papo tá muito bom, e eu sei que nossos empreendedores lá em casa, na casa de cada um deles, está super ansioso, eu vou usar um pouquinho a nossa amizade. Agora eu quero uma dica de cada um de vocês que vai fazer aquele revendedor que está assistindo aqui a nata dos VIPs. Eu quero uma estratégia de sucesso que vocês podem compartilhar de cada um de vocês, que vocês falem ali para o nosso revendedor que está lá em casa assistindo vocês. O que você pode falar para ele? Isso eu fiz e deu muito certo. No meu caso, algo que mudou a história da revenda para mim foi ter tido a coragem de ir para as redes. Eu vou voltar sempre nisso, porque isso foi o que mudou a minha perspectiva. Foi o que consolidou o meu trabalho. Porque o fato de você, aquilo que a Kellen falou, quanto mais simples e natural for, mais te conecta. A prova viva disso é que, não sei se você já viu, mas em alguns vídeos meus tem a mamãe. E a mamãe é uma mulher muito simples. Muito simples. E os vídeos que a mamãe aparece conectam de uma forma assim, eu até me arrepio na fala dela. Porque ela é muito natural. E você brinca muito com ela. Brinca, a gente brinca muito. E aquilo ali é muito natural. Então isso é uma diferença. O meu diferencial foi esse. Eu até brinco que quando as pessoas vão ao espaço, eles perguntam por ela. Né? No meu aniversário, que as pessoas chegavam e perguntavam, cadê tua mãe? Mas, gente, ela tá mais famosa do que... Então, esse foi o diferencial que eu consegui encontrar e compartilhar com os revendedores que nos assistem. Encontre seu diferencial. Talvez o que serviu para mim não vai servir para você, mas tem um diferencial, busque esse diferencial dentro do teu espaço, dentro dos teus clientes, para que você consiga entender como que você vai fidelizá-los dentro da revenda. Verdade. O meu diferencial também foi as redes sociais, com certeza. Mostrar minha rotina, o meu dia a dia, fez toda a diferença. Essa conexão
eu mostrando eu, sendo eu mesma, o cliente acompanhando o momento que eu acordo, até o momento que eu dou uma boa noite até amanhã, traz uma conexão, faz com que o cliente queira vir no outro dia. Por exemplo, quando eu finalizei o meu atendimento de sábado, eu falei que hoje eu tinha um compromisso mega importante. Quando foi hoje, já estava tudo perguntando, e aí, manhã, tu não vai me dizer não, que onde que tu tá? Olha. Então, eles ficam querendo saber o que vai acontecer, qual produto que eu vou buscar. Quando é um lançamento, olha, amanhã tem novidade. Então, já fico todos ansiosos, querendo saber qual é a novidade. Então, as redes sociais, com certeza, tem sido aí um mega diferencial. O meu diferencial é eu carregar, né, as essências de perfumaria comigo. Então, assim, eu sempre busco ser diferenciado por onde eu vou. Tento me destacar de alguma forma. Então, assim, para quem está começando também, tenta buscar o seu diferencial de alguma forma ou outra. Ou às vezes você tem que se tornar diferenciado até mesmo pela tua história e pela tua necessidade do que tu tá precisando, entendeu? Então isso é muito bom para quem tá começando ou para quem já tá dentro da área também. Esse para mim é primordial. Então assim, ser também pé no chão, ser humilde, entendeu? Não tentar passar por cima de ninguém, tentar ser parceiro, tentar ser amigo com teu cliente ali. Às vezes o cliente tá passando por uma dificuldade. Poxa, amigo, eu não vou conseguir estar te pagando, que às vezes eu também vendo no fiado, né? Poxa, amigo, eu não vou estar conseguindo te pagar agora. Poxa, tem como tu deixar pra me pagar depois numa data X? Eu vou te mandar um dinheirinho a mais, isso, aquilo. Então, assim, eu deixo o cliente, dou ele aquela flexibilidade. Então, eu já corro atrás pra repor aquela parcela que ele não me pagou. E graças a Deus que Deus sempre vai trazendo uma luz, vai trazendo ali um novo cliente. E aquele cliente, ele acaba indicando para próximos clientes. Então, assim, já se torna um diferencial. E o que eu falo, mano, vai me indicar, mas traz pessoas que sejam pontual ali, entendeu? E isso, para mim, é o diferencial. Legal. Nós vamos entrar num bloco agora que ele fala assim, você faria igual? E não precisa concordar. Aqui agora é um debate. Você faria igual ao Mikael? A gente tem um pensamento diferente nessa parte do a prazo, né? Eu migrei do fiado pro a prazo, que é para mais bonito, né? O a prazo. Eu entendo que nós, independente de que nível esteja, até você que está assistindo, que está começando, se eu puder dar uma dica, já acostume seus clientes no pagamento cartão, no pagamento à vista, porque nós somos empreendedores. E aí nós temos compromissos, temos boletos. E existe uma programação financeira. Quando você deixa de receber aquele valor, provavelmente vai impactar no seu orçamento. Principalmente quando o revendedor está começando. E às vezes ele depende daquele valor para pagar o boleto que foi feito. Então, assim, nessa parte, eu não faria igual. Tanto é que hoje eu já trabalhei assim, eu comecei assim. Mas por ter muito problemas de pagamento, eu fui migrando, né? Fui migrando para outros meios de pagamento e hoje, inclusive, eu estava conversando agora há pouco, né? Que hoje eu tenho um sistema em que eu migrei todos os meus clientes para o aprazo. E aí eu faço o cadastro deles e aí o banco emite o boleto e o banco se responsabiliza de enviar esse lembrete. Isso então, é muito importante, legal a sua dica. Por quê? Eu era uma pessoa que esquecia muito da data do pagamento dos clientes, porque eram muitos. E acabava que tem cliente que ele só lembra de te pagar quando tu lembra ele. E hoje não, hoje o banco tudo vai fazer isso. E eu não tenho essa preocupação. Esse momento que eu tiro, eu já reservo para pensar no estratégico da minha empresa de uma outra forma. Uso esse tempo para trabalhar no estratégico, enquanto o banco está trabalhando ali para mim, cobrando os clientes. E você, Kellen, faria igual o Jonas? Eu faria a parte de se qualificar na perfumaria. Inclusive, no dia que ele postou, porque a gente se acompanha, sobre que ele estava se qualificando, fazendo esse curso, eu me interessei muito, né? Porque a gente busca isso. Quando você passa a confiança para o cliente, é muito melhor. O cliente vai se sentir seguro em comprar com você. Então, isso que ele fez agora esse ano, de se qualificar, eu com certeza faria e ainda vou fazer inspirado nele. Legal. E você, Mikael? Faria igual a Kellen a estratégia dela? Eu faria. Assim, questão de
os vídeos delas, né? Que ela faz. E não só ela, mas também como o Jonas também, né? Então eu faria dessa forma. Hoje eu tô buscando a me mostrar mais nas redes sociais da minha loja. Não mostro tanto, entendeu? Que ainda sou um pouco tímido. Eu ainda fico ali com uma dicção ainda ali me atrapalhando. Então eu faria que nem ela, né? Que de vez em quando eu dou uma olhada ali nas redes sociais dela, ela se apresentando na loja dela, nas dancinhas que ela fica. Nos micos, né? Então, assim, eu ainda não sou assim aquelas dancinhas do TikTok, das coisas. Eu sou mais do boi, entendeu? Mas de vez em quando tem algumas coisas assim, eu jogo lá nas redes sociais, evoluindo, eu dançando lá e tudo mais, com perfume, metendo louco, Perfume né? durou a noite todinha, eu dancei, o boi não saiu. O que a gente não faz, né? Pela perfumaria, né? Ele dá o nome dele pela perfumaria, né? Agora vocês viram que em cima da mesa tem algo diferente nessa nova edição do Vozes da Beleza, né? E aí eu vou fazer um jogo com vocês, eu vou fazer uma pergunta e vocês me dizem se é verdade ou se é um mito, né? Vamos lá, levantando os cardzinhos. Ter estoque é indispensável? Verdade. Alguém quer Não comentar tem por como quê? ficar sem estoque. Quando eu comecei, que a gente começa no catálogo, eu perdi muita venda por não ter produto. E aí, qual é o diferencial do estoque? É você ter a agilidade da pronta entrega. Esse é o primeiro diferencial. Porque a gente vive na correria. E aí, muita gente quer pro agora. Né? Tu tens? Tem, entrega. Tu tens? Não. Ah, então tá bom, depois eu vejo. Aí você perde uma venda. O segundo diferencial, e é uma estratégia muito importante que eu acho que todo revendedor deve ter, é que eu só compro o produto quando tá na promoção. Eu acho que vocês fazem isso. Com certeza. E aí, quando o produto tá na promoção, eu faço estoque desse produto para que eu tenha uma lucratividade maior depois daquele período, ou para que em algum determinado momento eu consiga, como estratégia de venda para os clientes, fazer uma promoção com um preço mais legal dentro da minha margem de lucro. A minha estratégia é a mesma, idêntica do Jonas. A mesma. A minha também vai nessa estratégia que os meninos fazem. Então, assim, às vezes é tão bom a gente ter um estoque a mais. Quando a gente vê que às vezes tá acabando, ou às vezes não tá acabando, a gente sempre tem que estar ali repondo o estoque, né? Ainda mais quando é uma promoção. Às vezes, mano, tu tem 10 produtos ali, ó, mas, poxa, às vezes tá mais baratinho. Eu faço. Aí, mano, a gente vai lá, a gente compra, assim, uma caixa, não sei o quê. Se a gente não conseguir vender tudo, a gente vende depois da promoção. Aí a pessoa, poxa, mas tu tá vendendo na promoção, o site ali do Boticário nem tá vendendo, não sei o quê. Falou, meu amor, que é diferenciado. É a estratégia que dá super certo. E a sua estratégia de comunicação Sim. também, né? E quem vende pelo Instagram? Vende mais? Pra mim é uma verdade. Olha, acho que é assim, eu vou... Tu acha que é mito? Meio a Não, meio? eu vou meio a meio. Por quê? Assim, ó. Tu vai mostrar as duas. Os dois vão postar as duas aqui. ó. Pronto, vai ser assim. É Pra ver se eu porque... concordo com ele. Vai que ele mude a minha ideia. porque depende muito da realidade de cada revendedor. Pra Kellen sei que funciona. Pra mim, dentro do Instagram, hoje não é o meu foco de venda, né? O meu foco de venda é no WhatsApp. Então, pra mim, hoje o Instagram, ele funciona mais como uma porta para o cliente vir para o meu grupo. Então, ali no Instagram, pra mim, no caso, aí não vende mais por esse motivo. Mas sei que é uma ferramenta importante que pode ser usada. Sim. Agora defenda seu ponto. Pra mim é uma verdade, porque os meus clientes que estão no Instagram são direcionados para o meu WhatsApp. Então, todos os clientes que estão no WhatsApp, a maioria veio do Instagram. Eu direciono para o WhatsApp para me finalizar a compra, mas geralmente eles vêm lá pelo Instagram. E você no meio a meio? Bom, o meu é meio a meio, porque é um mito que nem todas as vendas são por lá pelo Instagram, mas é uma verdade porque ali é o teu perfil, ele demonstra um pouco de tudo, um pouco da tua divulgação da loja. Então, assim, pra mim, as minhas vendas, elas são muito dentro do distrito.
Pra mim, é dentro do distrito. Às vezes é na loja física ou online, mas é dentro do distrito. As pessoas gostam de estar vendo novos produtos, conhecendo ali uns stands dentro das empresas, porque às vezes a pessoa não tem a oportunidade de se deslocar a uma loja ou algo do tipo. Então, para mim, assim, a minha venda é dentro do distrito. Por que eu vendo a prazo? Porque eu já sei ali o ponto estratégico dos dias de receber. E para mim, quando eu iniciei, para mim foi muito no aprazo dentro da empresa. Então eu já sabia. As pessoas já me viam, ela já tinha que se tocar que ela tinha que me pagar naquele dia. Porque se eu recebi, ela recebeu. Então se ela vinha e falar assim, poxa, eu nem recebi hoje, deu problema no meu banco. Eu falei, opa, como assim? Se eu recebi o dinheiro já tá na minha conta, então não tá. Então assim, eu já tô migrando bastante para as vendas do dinheiro ali, no dinheiro, no Pix, no cartão. Então isso é muito bom. A gente tá sempre se reinventando, se renovando, tendo diferencial. Então isso Legal. É maravilhoso. E o cliente, ele sempre quer desconto? Tem mais uma plaquinha aí pra me arrumar de verdade. E como é que... A gente até conversou sobre isso, mas assim, bem rapidamente, como é que vocês lidam para quebrar um pouco essa parte? Eu tenho duas estratégias. Eu creio que quando você... O cliente sempre vai pedir desconto. Eu sou cliente e eu quero desconto, entendeu? Porém, existe uma outra estratégia que eu adoto. Você olhar e vender um produto para um cliente, não apenas pensando no retorno financeiro. E eu faço muito isso. Às vezes eu já fiz o cliente trocar de perfume porque ele ia levar um perfume que eu sabia que não ia combinar. Por exemplo, você quer usar esse perfume em que momento? Eu quero para trabalhar durante o dia. Eu falei, não te sugiro esse. Vou usar um específico. Eu quero esse Malbec para trabalhar de dia. Eu falei, trabalho em que local? É um ambiente fechado e tal. Eu falei assim, bora mudar pro Arbo? Eu acho que o Arbo combina mais com o teu ambiente de trabalho. E essa estratégia fez o cliente ver que eu não estava só querendo vender, mas que eu também estava oferecendo a ele uma experiência. Que é isso que eu gosto de oferecer aos meus clientes, além da venda, uma experiência. Então, às vezes, eu não consigo te dar o desconto, porque já está, como o Micael falou, às vezes já está num valor limite, mas eu consigo agregar ao produto um serviço, que é um serviço de consultoria. Porque, querendo ou não, essa estratégia é uma consultoria que a maioria das pessoas não tem. E em Manaus é escasso nesse recurso. Então, a minha estratégia junto com o produto, eu estou te ofertando um serviço. Esse é o meu brinde, é o meu desconto. Como a gente usa aquela estratégia de pegar o produto já com valor promocional, então os meus produtos 100% já estão na promoção. E aí, nesse momento, eu explico isso. Olha, mas o valor dele cheio é tanto, tu já tá levando por tanto. E aí, começo a falar das qualidades do produto. Aí, pronto, dá super certo. Bom, como a Kelly falou, né? Então, assim, a gente já compra na promoção e a gente já vende na promoção. Então, às vezes, eu vendo até um pouco abaixo da promoção. Então, quando a pessoa pede mais desconto, eu falo, meu amor, não tem como eu estar te dando mais um desconto. Aí, mas eu queria levar 5. Tem como, tipo assim, eu tô vendo um produto de R$57. Aí a pessoa quer, poxa, eu queria levar 5. Tu vai, tipo, 50. Eu falo, meu amor, não tem como não. Então deixa pra lá. Eu falo, eu vou fazer o quê? Eu vou estar comprando o produto na promoção pelo valor que eu sei, pra mim estar revendendo pra ele pelo valor que eu comprei. Eu falei, pra mim isso não é um retorno, eu preciso ter o meu lucro. Às vezes acontece isso e tem gente que é abusada, que vai lá, poxa, não sei o que, tu tá perdendo dinheiro, não sei o que, isso aqui. Às vezes aquela famosa frase que às vezes tem cliente que é pirangueiro, que às vezes só quer testar tua paciência. Só quer testar tua paciência, se tu vai ou não vai, cair naquela armadilha. Pra mim isso é como se fosse uma armadilha. Mas o que eu falo, às vezes é um livramento. Fala, Senhor, se eu perdi essa venda aqui, então não era pra mim. Porque às vezes tem gente que acaba querendo botar preço nos teus produtos que tu já comprou na promoção. E tu já tá vendo na promoção. Eu não deixo a pessoa vir querer comprar o preço. Porque só de eu saber que eu fui lá no espaço, comprei na promoção, e eu estou fazendo promoção, às vezes eu boto R$5 mais barato do que tá na promoção. Eu falei, isso não é pra mim não permito. Perde não. a sua lucratividade. Isso é verdade. Sim. Vocês perdem cliente? Eu demito o cliente. Eu já ia falar isso, eu demito. Eu demito o cliente. Eu vou pegar o gancho do Micael, porque
eu converso muito com os meninos, às vezes, para que eles tenham muita paciência no atendimento. Eu prezo muito o atendimento e eu peço para que eles atendam super bem. Mas essa história de colocar preço no teu produto, porque tu não sabe, às vezes eles falam assim, porque o fulano de tal vende mais barato, mas tu não sabe qual é o processo e qual é o custo daquele produto. Que o custo está muito além do valor que tu comprou. Né? Tem energia, tem água, tem funcionário, tem todo um processo. E quando o cliente, eu quero no meu espaço, o cliente, que ele entenda e valorize também o meu trabalho, assim como eu valorizo o meu cliente. Entendeu? Agora, quando eu percebo que é um cliente que é problemático, que vai dar problema, eu não tenho pudor nenhum de dizer para os meninos, agradeça, dê muito obrigado e no final você bloqueia. Porque a gente não, quando a gente tem um posicionamento do nosso trabalho, quando a gente entende o nosso valor, a gente não precisa estar passando por determinadas situações que não é só venda. E influencia muito também na nossa saúde mental. E eu prezo muito isso, a questão da saúde mental, que a gente sabe o que a gente passa. Isso é verdade. E aquele mito, né? Ou verdade, aí vocês vão me dizer. Só cresce o revendedor que vende todo dia. Isso é mito. Me fale um pouco. Tem dias que as vendas são maravilhosas que eu nem dou conta. Que a gente tá mandando um monte de mensagem. Eu digo, mano, peraí, rapidinho que tá corrido, o negócio aqui tá intenso. E tem dias que é tão calmo que eu fico, mana, cadê o teu perfume? Não acabou ainda não. Então a revenda é isso, são dias e dias. Tem dias de pico intenso e tem dias mais tranquilo. Nos dias tranquilos é o dia que eu aproveito para falar com aquele cliente lá que já tá com um tempinho que não compra. Então a gente vai fazendo isso, né? Aproveita para aplicar as nossas estratégias. Eu nesse período que a venda dá uma aliviada, eu tenho uma estratégia que é gravar um vídeo específico só para o meu status no WhatsApp de determinado produto. Ou quando aquele produto está demorando a sair. E aí eu percebo que quando eu apareço gravando, não vai nem para o Instagram, é só lá para os meus clientes do WhatsApp. E aí eu percebo que aquilo estimula ele a comprar, que às vezes ele nem sabe que ele precisa. Mas quando ele vê o vídeo, ele começa a perguntar, né? Tá quanto? Para que serve e tal? E aí isso é uma estratégia quando é período que as vendas dão... Porque é sazonal, a gente que trabalha com venda é sazonal. Então você aproveita esse período aqui que vendeu muito e nesse aqui você trabalha no estratégico. Isso aí que tu falou, essa semana eu fui pra loja, peguei uma máscara, aí fiz um vídeo só com uma musiquinha passando a máscara aqui e só fiz escrever. Pra que esse desportista, se eu tenho essa máscara? Eu esgotei a máscara que eu tinha. E precisou de muito, né? É uma estratégia aí você divulgar o produto também dá certo. Isso aí é verdade. Então, assim, são dias e dias, são meses e meses que a gente, poxa, na minha meta no mês passado foi aquele valor X, poxa, isso aqui meio que deu uma caída. Então, assim, quando a gente fala junho, às vezes dá uma caída. Junho, eu falei, caramba, tá dando uma caída. E pra mim, eu já sei que junho dá uma queda. Então, quando eu sei que eu vou pra um festival, que é o festival lá do Parintins, esse ano eu fui muito estratégico de levar uma mala de produtos. Porque se eu sabia que ia dar uma queda, entendeu? E aí eu fui tão estratégico que eu já contratei uma funcionária pra dentro da loja. Nisso, a menina, eu citei toda a menina, e a menina me deixou na mão. Meu Deus do céu, minha loja vai ficar 15 dias fechada. Eu falei, misericórdia, Senhor, me dá uma luz. Só que o Senhor já tinha me dado uma luz que era pra me levar a mala. E nisso eu já fui demonstrando os produtos lá. Eu falei, meu Deus do céu, eu consegui fazer isso, não perdi venda. Então, assim, tem momentos que tá lá em cima, tem momentos que tá lá embaixo. Então, o fluxo, assim, é muito diferenciado, entendeu? Do dia a dia também. Legal, gente. Boas histórias vocês compartilharam conosco. E para encerrar esse bloco, quem trabalha fora não consegue chegar a ser um VIP? Como assim? Mito? Mito. A plaquinha, verdade. É mito que eu acho que a gente é prova viva disso, né? Eu sou funcionário público desde 2013 e hoje eu estou como secretário de escola e nesse momento eu me tornei VIP sendo secretário. Claro que hoje eu estou num momento, como eu havia conversado com os meninos, que eu estou num momento hoje que eu preciso me dedicar a ter mais tempo à perfumaria. Mas é mito sim, porque eu consegui se tornar VIP
ainda trabalhando na escola. Ainda estou de férias, mas ainda sou funcionário público. E aí dá sim para se tornar. Então, se você tem um emprego hoje e quer se tornar revendedor, dá para se tornar VIP trabalhando em outro lugar. Que a gente consiga ser tão VIP que não precise dividir o seu tempo, na verdade, que é como a gente ainda faz, né? Tô te pedindo, né? Bom, é mito também, eu acho, né? Porque assim, quando você quer algo, você consegue, né? É assim, pelo que eu pude... Tava trabalhando até então, né, esse ano, de CLT e tudo mais. Só que quando eu vi a necessidade de eu abrir a loja, e às vezes eu vi a necessidade que também eu não tinha tanto tempo, entendeu? Eu tive que falar assim, cara, eu tenho que como se diz, me renovar, me inovar de alguma forma, me reinventar. E quando eu vi que eu não era VIP, eu não era diamante, e às vezes eu também não sabia como é que fazia para chegar lá, e eu falei, um dia eu chego lá, um dia eu vou conseguir. Então dentro da empresa eu consegui, entendeu? Assim, tá trabalhando e também virar VIP dentro do grupo. Então assim, a gente consegue se tornar VIP, se tornar um diamante, a pedra que a gente quiser, a gente vai lá e a gente consegue, entendeu? Eu já trabalho somente da revenda, né? Depois que eu decidi sair do meu trabalho, por isso que eu deixei os dois falar logo, porque eles têm mais propriedade para falar que eu. Poxa. Mas num período, há um tempo atrás, eu também trabalhei, mesmo estando no CLT, fazendo a venda, e eu via que dava para acontecer, né? Inclusive, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu saí do meu trabalho CLT, foi isso. Porque eu sabia que ia dar certo, porque eu já tinha tido uma experiência anterior. Então, para mim, é super mito. Foco? Tendo foco? Tendo Sim. muito foco. Foco, determinação, não desistir. Não é só flores, nem todos os dias é fácil. Tem dia que a gente está desesperado com o boleto, pedindo, Senhor, orando em cima do boleto que vai dar tudo certo, no final do dia dá. Profetizando rapidinho, você vira profeta. E isso é tão bom quando a gente começa a trabalhar para nós mesmos, entendeu? E assim, logo quando eu entrei assim no distrito, eu comecei a CLT, eu falei, meu Deus do céu, eu não quero passar minha vida toda trabalhando pros outros. Poxa, eu quero me dar um orgulho de eu mesmo montar uma loja pra mim, algo pra mim mesmo trabalhar. E é tão satisfatório quando a gente começa a sonhar e empreender. Então, assim, esse ano eu mesmo me desliguei lá da empresa, né? E eu falei, não, eu quero me tornar um empresário, eu quero ser conhecido, eu quero ter minha loja, eu quero ser diferenciado. Então, por onde eu passo, tocando VIP, assim, às vezes é tão bom a gente ser VIP, porque às vezes o grupo, ele antecipa pra gente algumas coisas, dá um desconto melhor. Às vezes quando a gente vai pra um evento, que o bot dá oportunidade pra gente que é dentro da nossa vida, às vezes faz tanto uma diferença de você ali receber a antecipação, né? Que nem quando teve o árabe lá, o Radia. Foi muito bom. Quando a gente foi ali pra aquele evento, a gente recebeu, mano. Eu me assisti o VIP dos VIP. VIP do VIP, né? Ai, que legal. muito gratificante mesmo mas sabe que, aproveitando uma deixa do Gabriel, do Mikael. É o Gabriel funcionário dele. Tá preocupado com a loja. Na loja, né? O Mikael falou uma coisa que eu achei que aconteceu muito comigo, que é sonhos, né? Eu tenho certeza que a revenda, quando ela é bem administrada, quando você olha para a revenda como um trabalho mesmo, você consegue realizar sonhos. E eu sou muito grato à revenda, porque a revenda, ela mudou o meu estilo de vida, ela mudou o meu padrão de vida, ela me proporcionou ter coisas que antes eu não tinha. E hoje uma das principais coisas que ela me proporciona é poder atender todas as necessidades da minha mãe. Eu entrei na revenda para ter uma segunda fonte de renda na época, para que eu tivesse mais dinheiro para ter dinheiro para minha mãe, a verdade é essa. E hoje, graças a Deus, tudo que minha mãe precisa, e graças à revenda, eu consigo ofertar isso a ela. Tudo que ela pede, e ela ainda tem aquele costume de quando a gente... tinha que ser regrado, né? Preciso disso, mas aí tá caro. Eu falei, mamãe, pega o cartão, vá lá e compre. E hoje eu consigo fazer isso. O meu maior orgulho da revenda é isso, poder atender todas as necessidades da minha mãe. E ela ainda é garota propaganda vida, dele. E ela ainda é dona da loja. Ela é dona da loja ainda. Porque ele só administra. Eu só administro pra ela. Qualidade de vida também, né? O meu maior benefício, pra mim, foi qualidade de vida com a minha família. Com certeza.
foi muito bom. Gente, e assim, eu queria pedir de vocês agora uma história de um cliente que ficou inesquecível. Pode ser emocionante, pode ser divertido. Compartilhe com a gente uma história. Eu vou no divertido, porque foi o que eu lembrei, né? Foi no Dia dos Namorados. E eu brincava muito e realmente aconteceu, né? Eu recebi um cliente de manhã também cedo, em que ele pediu 2 presentes no Dia dos Namorados. E aí você já sabe o que aconteceu, né? Porque que eram 2 presentes. E aí eu ri muito do processo depois que ele saiu, porque eu sempre brincava, né, disso. E aconteceu a primeira vez esse ano. Então essa é a minha história engraçada. No Dia dos Namorados ele comprar 2 presentes. A minha história engraçada é eu atender minha cliente 1h da manhã. Aí os funcionários dela iam lá em casa pegar a mercadoria, aí eu passava assim pela grade, eu disse, meu Deus, o que é que os vizinhos vão pensar 1h da manhã, eu passando sacola aqui pelas grades, né? Então, aí sempre eu brincava com ela, mano, o que é que vão pensar de mim 1h da manhã, eu passando sacola de lá pra cá. Acho que é essa a história. E ela é minha cliente VIP também. A minha foi também no Dia dos Namorados, eu também, né? E assim, o rapaz que foi lá, a mulher dele também já é minha cliente, né? Que eu fiquei só na minha. Ai, meu Deus. Poxa, Espero que ela não assista. Pelo amor de Deus, não vou falar os nomes aqui, entendeu? Enfim, aí ele foi lá, amigo, eu queria um presente. Poxa, não sei o que, isso aqui, monta pra mim aí, isso, aquilo. Eu montei, né? Aí era aquele perfume, aquela mesma cesta, né? Aí, amigo, eu queria um outro presente, mas com o mesmo perfume, com as mesmas coisas. Eu falei, danado. É pra ele não chegar em casa com um cheiro diferente. Então, é pra ele chegar com o mesmo cheiro. Eu falei, meu Deus do céu, como as pessoas Ele pensou são. em tudo, né? Estratégia dele. Ele teve estratégia. Eu falei, não, mano, tudo certo, eu vou montar. Você que se vira pra lá, eu só quero só receber o meu. Gente, a pergunta talvez mais importante desse episódio, depois de toda essa conversa nossa aqui, eu gostaria de entender se a revenda mudou somente a parte financeira ou ela mudou vocês também? Me mudou também. Me mudou até no físico, né? Quem for assistir o podcast aí, não vão nem reconhecer mais. Né, amigo? Mudou no físico, mudou a minha mente. A gente passa a pensar como um empreendedor mesmo, né? Eu acho que você não consegue imaginar no início que isso aqui pode ser o teu negócio, que pode transformar vidas, não só a tua como da minha família, né? Mudou tanto a minha vida como a da minha família. E hoje, assim como o Jonas, eu também posso ajudar minha mãe, minha irmã, que são meus suportes, né? E a gente poder também sair para um lugar legal, sem se preocupar muito com os vapores, né? Isso aí faz algo assim, é uma diferença muito grande para mim, é gratificante. No meu caso, além do financeiro, eu sou muito preocupado. Ano passado eu tive burnout. E aí eu sou muito preocupado que, além de burnout, eu também sou autista, né? E mudou muito a questão da minha saúde mental. Quando eu tive o burnout ano passado, e aí eu fiquei afastado do trabalho, o que me salvou foi essa correria da revenda. Por eu gostar tanto, eu acabei focando nisso e consegui esquecer daqueles problemas. E no meu caso foi saúde mental, que eu acho que é muito importante ter para que a gente continue nesse caminho. O meu mudou bastante, assim, a revenda, ela me transformou a minha vida. Então, por eu ter saído cedo de casa, com os 18 anos, assim, acho que o meu padrasto não aceitar por eu ser homossexual, isso pra mim foi muito ruim, pela dificuldade que eu tive de sofrer agressão dentro de casa. Então, quando eu busquei a morar alugado, eu vi uma necessidade. E quando eu me tornei um revendedor, eu falei, um dia eu chego lá, um dia eu abro minha loja, um dia eu vou me transformar um empresário, um empreendedor, eu vou deixar de estar trabalhando para os outros, um dia eu vou montar minha loja, um dia eu vou comprar minha casa. Então, tudo isso foi sendo construído de degrau por degrau, foi chegando lá. Hoje, tudo o que eu queria foi se transformando, o que eu sonhei, o que eu pedi para Deus foi lapidando, foi me mostrando. Hoje o meu sonho é comprar minha casa, entendeu? Eu sempre peço para Deus, falo assim, Senhor, me mostra. Então, assim, a revenda, ela tá transformando a minha vida e eu vou chegar lá. E aí vai ser vitória. Vai sim. Como nós falamos no começo, né, não existe só um caminho para chegar no sucesso.
né? Vocês conheceram aqui agora 3 histórias completamente diferentes e muito parecidas ao mesmo tempo, né? Que mostrou que o caminho do sucesso, o mais importante é a dedicação, o compromisso, a vontade, né? De alcançar os seus sonhos, de realizar os seus sonhos, na verdade. E a gente está caminhando para o final. Foi muito legal estar com vocês, ouvindo as histórias de vocês. É muito inspirador até pra gente que a gente se vê, né, sempre. Sim. Mas quando a gente para um pouquinho para ouvir um pouquinho mais da história de cada um de vocês, a gente percebe a transformação de cada um de vocês através da beleza, né? Vocês acreditaram na beleza e a beleza transformou a vida de vocês, e nós estamos aqui querendo que transforme a vida de mais pessoas que estão aqui assistindo o nosso podcast. E aí eu vou abrir um espaço agora para vocês deixar suas considerações finais, um agradecimento, como vocês preferirem. Eu primeiro quero agradecer novamente, né, pelo convite, dizer que é uma honra para mim estar ao lado e conhecer também um pouquinho das histórias dos meus colegas. Dizer para você que nos assiste que a revenda quando você se dedica, é algo maravilhoso, é algo que te traz um retorno não só financeiro, mas um retorno em outras áreas da vida. Que se você que tiver dúvida e também quiser compartilhar a sua dúvida conosco, comigo, com a Kelly, com o Micael pelo Instagram, e que a gente puder ajudar vocês, a gente vai estar aí disponível também, porque aqui a gente só multiplica conhecimento. É verdade. Bom, eu gostaria de agradecer, não tem como. Primeiro, me desculpem de novo a voz, gente, igual um pato louco. Eu queria agradecer ao Grupo Gerbera por essa oportunidade de estar aqui, dividindo mais essa oportunidade de conhecimento, né? E de ter também mais conhecimento um pouco da história do Micael. Do Jonas eu já conheci um pouco. Então é muito legal a gente ter essa oportunidade, né? De conhecer novas histórias. Com certeza hoje eu saio daqui levando um pouquinho do Micael para o meu espaço e um pouco do Jonas. Para a gente somar, né, nossos conhecimentos. Quero agradecer a minha VD do São José, a VD de coração, supervisor, coordenador, equipe da VD São José, que sempre tem um carinho muito especial comigo quando eu chego lá. Vejo que esse carinho não é só comigo, é tanto comigo que sou VIP, quanto com quem está começando, né? A gente não anda sozinho, a gente precisa desse suporte de apoio, e eu tenho esse apoio na VD São José. Então, muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, né? Desse podcast que é Vozes da Beleza, que além de vozes, são histórias, acho que diferentes, são histórias inspiradoras também. E assim, só agradecer, né, por essa oportunidade, porque eu vou falar para vocês, é um momento assim que eu não tô num momento tão bom, algo assim que tá acontecendo na minha vida, que altos e baixos. E assim, quando o seu Fernando, ele falou, Micael, eu preciso falar contigo. Eu quero conversar contigo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é? Eu falei, será que é algum problema? Isso aqui. Aí ele falou, você lembra do ano passado, do podcast, da primeira edição? E a gente vai ter uma segunda temporada. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, quando é que vai ser? Ele vai ser num tal dia. Aí eu já tive uma viagem, aquilo, maior coisa. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu fui o último da última temporada e eu estou sendo o primeiro. Aí eu falei, meu Deus, quem que vai, não sei o que. Aí ele falou, vai ser o Jonas ou vai ser a Kelly. Eu falei, graças a Deus, né? Então hoje, assim, eu sou grato por Deus, eu sou grato por tudo, por eu estar aqui. Então, assim, eu acho que eu poderia estar lá embaixo, lá no fundo. Hoje eu estou aqui em cima e eu estou muito feliz de conhecer a Kelly, assim, a história do Jonas também. Então, assim, para mim, eu vou estar carregando aqui dentro um pouquinho de cada história para me reguer. E, assim, hoje eu não estou desistindo por conta que eu sei que eu tenho um sonho e um projeto de comprar minha casa. Então, assim, eu sou muito grato de estar aqui, de estar compartilhando com vocês esse momento tão feliz, entendeu? Porque, às vezes, a gente tenta demonstrar algo no Instagram que, às vezes, a gente não consegue, entendeu? Então, quando aquela mostra que ela ali tá no dia a dia natural dela, isso é muito bom. Gente, eu sou grato por tudo, tá bom? Que bom. Tô feliz também de estar aqui. Para você que está assistindo a gente hoje, nós falamos muito sobre estratégia, relacionamento, redes sociais, canais digitais, atitude. Mas se a gente pode usar uma palavra para definir você que ainda não começou nessa trajetória, acho que fica exatamente nisso, no começo. Todos eles tiveram a atitude de começar, a vontade de começar, o desejo de começar. Então, se você ainda não é um revendedor, tem um QR Code aí na tela.
bota seu celular, a gente já viu que o celular é importante. Pega o celular, marca lá o QR Code, se cadastre, comece uma nova jornada, uma nova história na sua vida de revenda, né? Nós tivemos aqui grandes exemplos, mas você tem um espaço revendedor que vai te dar todo o apoio no que você precisar. Eu conto com vocês e eu agradeço aos nossos empreendedores de sucesso que estão em casa, nossos revendedores assistindo, ou no trabalho, eu falo muito em casa, né? Mas tem gente que está no trabalho também, eu sei, assistindo a nossa segunda temporada do podcast Vozes da Beleza. Jonas, Kellen, Mikael, muito obrigado por esse tempo de vocês. E obrigado a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.